Alexandre Martins Pereira, 28 de 5 de 55. Nascido e criado aqui no Vilarinho de São Roque. E sempre viveu aqui? Sempre. Nasci, cresci e casei aqui. Naquele tempo era um bocadinho difícil. Embora nunca tivéssemos passado fome, mas trabalhava-se muito. No fim de contas, se fizermos assim um balanço a essa vida, eu acho que foi boa. Porque éramos três, eu tinha 2 irmãos. O mais novo ainda está vivo, o do meio faleceu. Portanto, só tenho um irmão agora. Faleceu em França, com um problema que eu também tenho. Eu tive, que agora não tenho. Problema de saúde. E conhece mais alguém que tenha emigrado? Ui, aqui em Vilarinho emigrou muita gente. Isso aqui, a vida era difícil aqui, não se ganhava dinheiro, tinha que se emigrar. Emigrou naquela altura onde se dizia que iam de assalto. Muita gente, foi muito pessoal mesmo, da família e não só. Na altura era para a França. Muito antes de mim, quando eu era minha pequenina, ou talvez ainda não tivesse nascido, era para o Brasil. Mas depois começou a ser para a França. Quando não havia trabalho, que aqui o trabalho que havia aqui era a fábrica do Caima, a fábrica de papel e o monte. Havia aí senhores que tinham, como é que eu ia dizer, tinham madeiras, tinham montes, os montes aqui, cada um tem o seu bocado. Alguns têm mais que um, tem muitos até. E, portanto, cortavam a madeira e davam trabalho às pessoas que não tinham trabalho. Outras iam trabalhar para a fábrica e depois, no tempo que vinham estar a dormir, estavam a trabalhar. Era o caso do meu pai, do meu sogro, dos meus tios. Trabalhavam na fábrica e depois dormiam um bocadinho e o outro bocado ia para o monte trabalhar. Para que nós não tivéssemos... Eu não posso queixar muito porque nunca passei fome, mas havia muita gente que passava dificuldades. E no monte, que trabalho fazia? Era cortar madeira à mão, não havia motosserras, era cortar madeira ao machado e à serra de mão, um de cada lado, puxar. Também ainda chegou a mim, eu ainda cortei madeira assim, a madeira para a fábrica, ou para a fábrica ou para fazer tábuas para as estações, porque antigamente isto não era pinheiro, aqui não era eucalipto, isto aqui pouco eucalipto tinha, era quase tudo pinheiro. Em que altura começou a vir mais o eucalipto? Isso foi quando eu comecei na minha adolescência, talvez. As pessoas da minha idade foram aquelas que começaram a implantar o eucalipto, porque dá mais rendimento. Um eucalipto, em 10 em 10 anos, 10, 11, 12 anos, corta-se. Um pinheiro, aquele monte que está aqui em frente, onde está aqui esta casa em frente, tinha aqui um pinhal. Os pinheiros deviam ter mais de 100 anos. Os pinheiros já eram dos avós dele. Portanto, não dá rendimento. Ele construiu a casa e o resto tem eucaliptos. Lá para cima, portanto, depois começou a proliferar o eucalipto e a gente sabe que isto dá cabo dos solos. Mas dá cabo dos solos, dizem que é mais propício aos fogos, mas é o que dá mais rendimento. As pessoas vivem aqui, a maior parte das pessoas vivem disto. E vocês já tiveram muitos fogos aqui nesta zona? Aqui nesta zona não tivemos, aqui na nossa zona, mesmo aqui em frente, não tivemos, porque agora já não é bem assim. Mas em tempos, quando havia algum fogo, o primeiro que via tocava o sino da capela. Tivéssemos a comer, tivéssemos a fazer o que fizesse, toda a gente saía de casa para apagar os fogos, porque cada um tinha o seu bocadinho, cada um tinha que... E normalmente os antigos diziam que apagar o fogo era no monte dos outros, porque quando chegou ao nosso já não vale a pena apagar, já passou. Portanto, tínhamos que ir apagar onde ele andasse, apagámos, toda a gente apagava, que era para o fogo não chegar ao nosso monte. Portanto, esta zona aqui, que eu me lembro, eu dou aqui um bocadinho há uns anos, porque há uma pessoa, um senhor que é um bocadinho deficiente, e então ele tem que tomar uma medicação. E deixaram-lhe dar essa medicação e ele pôs o fogo a colar num monte de um tio, aqui mesmo aqui em frente, mas apagaram isto rápido, porque aqui nesta coisa não me lembro que andasse fogos. Eu posso lhe dizer que eu tenho 2 filhas e a minha mulher só começou a trabalhar depois das filhas ir para o secundário, portanto não trabalhámos, ela trabalhava em casa e só eu que trabalhava.
E só depois delas sair da primária é que ela foi que se empregou. Portanto, era agricultura, já dona de casa e agricultura. E já era bom, porque o que ela cultivava, a gente não faz contas, mas era muito dinheiro que se poupava, o trabalho que ela fazia. E depois ela também andava aos meios-dias. Portanto, os miúdos iam para a escola, que tínhamos aqui a escola, hoje já não temos, já fechou. As miúdas iam para a escola e ela ia aos meios-dias, trabalhava no campo, era isso. Era batata, cebolas, feijão, pepino, todas essas coisas que fazem couve, nabiças, nabos, milho, mas o milho só se nós na minha casa só se cultivava, não era para fazer broa também, mas era mais por causa, nós criámos gado. Como a minha mulher estava em casa, criámos touros para vender. E esse pasto, esse milho que nós criámos não era por causa do milho, era por causa do pasto. Cultivávamos o milho só para aproveitar o pasto, porque, sim, para o gado, que era, normalmente era touros. Depois eram vendidos, mandávamos para o matadouro e o dinheiro era para a ajuda da casa. A minha mulher dedicou-se, eu não. Eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar aos 10 anos, saí da escola com 10 anos, com a 4ª classe. Andei com a tábua, como quase toda a gente, com a tábua da massa à cabeça, depois passei para o monte, andei a cortar madeira no monte, e depois fui trabalhar para uma empresa de material cirúrgico, uma empresa de material hospitalar aqui na Branca, que se dedicava a fazer material para os hospitais. Assim, tesouras, pinças, bisturis, todas essas coisas. O primeiro trabalho, saí da escola com 10 anos, e o primeiro trabalho foi andar com a tábua da massa à cabeça. Era servente de pedreiro, fazia a massa, era servente de pedreiro. Não era massa de comer, não, era massa para as paredes. Pois era isso. Empresa de material hospitalar? Sim, trabalhei há 13 anos. E aos 27 anos resolvi fazer um curso de formação. Já estava cheio, achei que era capaz de fazer outras coisas, porque aquilo era tudo muito manual. Aquela empresa nós fazíamos o material desde a forja, que ele vinha em barras, como uma barra cilíndrica, redonda, ia para a forja, fazíamos as tesouras, do princípio ao fim. Eu era polidora, eu trabalhava nos polimentos e na bancada. E achei que aquilo era tudo muito manual e achei que aquilo não... Pronto, já estava saturado. Fui fazer um curso de formação a Coimbra, ao Centro de Formação número 1 em Coimbra, de fresador. E a partir daí andei lá 9 meses e quando acabei o curso de formação vim trabalhar para uma empresa para a Albergaria Velha que se chama Durite, metalúrgica de tungstênio. Quando saí da Antinox, era a empresa de material cirúrgico que chamava-se Antinox. Eu quando saí de lá disse para mim, nunca mais trabalho tanto tempo numa empresa. Saí, fui fazer a formação, vim para a Durite trabalhar há 31 anos. Mas pronto, era um trabalho que eu gostava, trabalhei em vários sítios, trabalhei na fresagem, que foi o curso que eu fiz, mas não comecei na fresagem, comecei no afiamento de ferramentas. Pois, porque na fresagem só tinha uma fresa e já tinha lá um senhor, por acaso é daqui. Ele depois também achou que procurou melhor e saiu, e eu fui para a fresagem. Mas como eu tinha estado no afiamento e era bom, o chefe achou que eu era bom no afiamento, tirou-me da fresagem e mandou-me para os afiamentos outra vez. Estive nos afiamentos até bastantes anos. Depois, na fábrica fiquei, mas nos afiamentos, depois um dia também estava já chateado de estar lá, eu queria, porque começaram a vir as máquinas CNC, comando numérico. E eu também fiz formação disso, eu não contei tudo atrás. Eu saí da formação lá, empreguei-me no Durite, mas depois fui fazer uma formação em Águeda de CNC. Foi o primeiro curso que deram lá de CNC com simulador, que simulava exatamente como nós estivéssemos a trabalhar. Trocámos a ferramenta, fazíamos uma coisa, parecia de uma coisa, e foi o primeiro curso que deram em Águeda e eu frequentei essa formação. E depois fui fazer uma formação também de CNC Santa Maria da Feira.
fiquei sempre com aquele bichinho e depois estava nos fotografiamentos e achava que se via outras coisas e que já tinha lá as máquinas de CNC, começaram a pedir máquinas de CNC para a empresa, outros que entraram depois de mim e foram para essas CNCs e eu comecei a ficar sempre no mesmo sítio. Um dia fui ter com o patrão e disse lá, engenheira, fez aqui alguma coisa de mal na empresa? E ele disse, Alexandre, não, pelo contrário, temos tido muito boa conta. Porquê? Por que estás a falar isso? É assim, porque eu entrei para cá, fui para os afiamentos, fui para a fresagem, foi para o que eu concorri para cá, tiraram-me da fresagem, fui para os afiamentos, nunca mais saí de lá. Os outros saem, entram e vão. E assim, olha, por mim já tinhas trocado, mas o chefe acha que tu és muito bom naquilo que fazes nos afiamentos. Pois, mas tu queres mudar? Eu gostava de experimentar. Olha, tem uma máquina assim, que era a máquina que eu gostava, tem uma máquina assim, nós temos, para a pessoa que lá estava, ir levar para a chefia, já está programado, se tu quiseres ir para lá, nós temos de lá. Mas então sempre ficou na Dorite? 131 anos. Até se reformar. Sim. E o dia a dia da sua mulher, depois como é que, depois de se reformar, também foi ajudá-la, como é que foi esse processo? Não, porque, assim, a minha reforma não foi natural. Eu reformei-me com 56 anos. Pois. Foi um problema de doença, estou reformado por invalidez. Não por idade ou pelos anos. Embora eu tivesse os anos, mas na idade não tinha. A minha mulher, quando as minhas filhas foram para o secundário, ela empregou-se. Ela saiu do monte, continuou a fazer qualquer coisa nas terras, porque ela trabalhava de turnos, foi trabalhar também para a Dorite, éramos vizinhos. Ela trabalhou numa fábrica de plásticos. E entretanto as minhas filhas saíram e foram para a universidade. Andaram as duas na universidade. Se ela não trabalhasse, eu não conseguia formar as duas ao mesmo tempo. Portanto, foi muito bom ela sair da lavoura, deixou de ser, deixámos de ter touros, deixámos de ter nenhum gado, não tínhamos nenhum gado, ela só trabalhava lá, eu trabalhava na direita, tudo. A gente agora cultiva, mas cada um, ela trabalha meio-dia, ainda hoje trabalha turnos, ela já não trabalha lá, agora trabalha num lar. Portanto, ela trabalhava as horas de turno, eu vinha para casa, trabalhávamos na lavoura. Quando eu vinha ajudava, quando não vinha trabalhava ela. A lavoura nunca deixámos de ter as nossas coisas, mas ela já tinha outro trabalho, já tinha um trabalho. Trabalhou lá, também penso que foi 12 anos, a dobrar sacos, naquelas máquinas naquelas passadeiras, as máquinas a cortar sacos e elas a dobrar sacos e a metê-los nas coisas e a passar os tiravam. Quando tal chegava, já dormia assim com os braços pendurados na cama, com tendinites. E disse à mulher, tu não podes continuar lá, tens de sair. Saiu e empregou-se aqui na freguesia da Ribeira, em Telha dela, num lar. Ela hoje é ajudante de lar, sim. Embora não seja fácil na mesma, continua a trabalhar turnos, mas já não é aquela coisa de estar ali a dobrar sacos. É andar com as pessoas idosas nos braços, também não é fácil, mas nunca mais precisou de dormir com os braços pendurados. Vocês trabalhavam com os animais, não é? Sim. Não havia as máquinas, era tudo... A enxada, tudo à mão, tudo à broa. E faziam tudo juntos? Faziam comunitário com a aldeia ou cada um trabalhava? Sim. Houve uma altura em que, quando nós éramos muitos aqui, era tudo feito em comunitário. Era o milho, era as semeadas batatas, era as malhadas, as folhadas, era tudo feito em comunitário. As pessoas ajudavam-se umas às outras, eu ajudar aquela, e era engraçado porque nós, os miúdos, não trabalhámos. Então havia as merendas. E o que acontecia? A minha mãe e as mães dos outros, vai ver quantas flores andam na terra, porque nós contávamos, olha, vai fulana, mas aparecia sempre uma que precisava, não tinha semeado as batatas dela, ou semeado milho, que aparecia lá, e também ia. Olha, tem 6 ou 7 ou 8 ou 10, ou até mais esta, ou mais aquela, para depois a merenda chegar. Em casa, a merenda era sempre no forno. Ainda hoje eu adoro essa merenda, aquela massa no forno com frango, aquilo era qualquer coisa. Ainda agora há dias comi a massa no forno, porque de vez em quando
a minha mulher, o meu avô era doceiro, não fazia doces para vender. Doces. E então, a minha mulher, depois do meu avô, ficou o meu pai, ficou a minha mulher, e ela faz doces, e de vez em quando nós fazemos. E estávamos a fazer doces, eu disse, olha, agora no fim de comer, com está o forno quente, mete-se lá uma massa. Eu fui arranjar o frango, fui buscar a massa, fez outra coisa, botou-se no forno, no fim está tudo prontinho, o comer está pronto. Aquilo sabe tão bem. Era massa com batatas, normalmente era arroz do forno, era massa com batatas, era azeitonas, tinha bolos de bacalhau, aquelas pataniscas, era essas coisas assim. Os doces era cabacas e doce, chamam-lhe o doce gema. Nós não chamamos doce gema, era doce branco. Mas ainda hoje a minha mulher de vez em quando faz. Isto foi ficando na família, já sei. Ficou o meu tio, mas o meu tio depois deu-lhe um ataque e ficou, nunca mais deixou de fazer. Mas as pessoas hoje já não se faz isso porque as pessoas são muito poucas. E é um lugar envelhecido. Porque a minha geração, esta geração que é a minha, assim que ficam aqui poucas pessoas. Mas não é só o lugar de Vilarinha, eu de Vilarinha, estas aldeias todas, está tudo a acontecer a mesma coisa. Cada vez menos pessoas, cada vez não ter tempo e as pessoas a deixarem. Porque isto aqui não era nada disto, isto aqui estava tudo roçado, isto não havia. As pessoas pediam aos donos dos montes para poder roçar, para eles deixar roçar o mato. Não podíamos ir a um monte chegar lá a roçar. Eu tinha a pedir à pessoa para roçar, e ele dizia, olha, não roças em tal sítio, porque do outro lado é meu. Estava tudo roçado, agora não, agora é só silvas, e as terras foram a monte, estão com eucaliptos e com outras árvores, com castanheiros, com cerejeiras, porque não há pessoas para trabalhar. Vendiam touros? Vendiam mais alguma coisa na altura? Não, só vendíamos touros. A minha mulher, cada um fazia o seu negócio, mas a minha mulher vendia touros e coelhos. Mas os coelhos era uma coisa que aquilo, tanto estavam bons, como de repente dava-me aquela doença dos olhos, iam todos. Portanto, nós os touros, foi com o dinheiro dos touros que eu comprei o meu carro. O nosso primeiro carro foi comprado com dinheiro de 2 touros. O touro pesou 300 quilos. E a minha mulher, o curral eram uns anexos, pequenino. A minha mulher ia ao meio dos dois dar comida. E ainda hoje, ainda penso que se os touros encostavam, um com 300 quilos e outro quase com 200, se eles encostavam, ela ficava lá no meio. Mas foi com esse dinheiro que eu comprei o meu carro. Nós comprámos o meu carro. Como é que foi então a escola aqui? A escola era boa, maravilha, era tempos bons. Era muita gente, muitos miúdos. Havia as 4 classes, primeira, segunda, terceira e quarta. Uma professora, não era professora, era regenta. Uma regenta que era a professora, dava aula a todas as classes. E pelo menos eu na escola tenho muito bons recordações. Era bom, eu gostava da escola. A primeira classe era mesmo à beira da minha casa. Tinha a casa do meu avô, e a seguir era a minha casa, e a seguir a casa do meu avô era a escola. Eu ainda levei uns puxões de orelhas porque eu gostava de ir para a casa do meu avô, que a minha avó cozinhava umas batatas com bacalhau, e aquelas batatas ficavam assim meio, as couves meio amareladas, que ela punha-lhe cinza das bebidas ou caraças, tipo na vez da soda. Antigamente não havia soda, mas aquilo era tão bom, eu gostava tanto daquilo, comida na travessa com garfos de ferro, e cada um comia do seu lado, nada de ir ao outro lado, senão o garfo trabalhava. E eu ia lá comer todos os dias à noite. Então eu todos os dias via a professora. Eu depois era uma farrica de caneco, tinha uma laranjeira, ainda lá está a laranjeira, frente a onde era a escola. Eu ia para lá, apanhava as laranjas e tirava para dentro da escola. Depois o meu avô fazia doces e depois eu ia para lá para comer os doces. E a professora à noite ia para lá. Chegava lá assim, anda cá uma menina, toca, puxava-me as orelhas, anda cá, traz as laranjas lá para dentro, agora vou-te puxar as orelhas. Puxava-me as orelhas. Tirava laranjas para dentro da escola? Tirava, eu também o que quis. Ao outro dia, tornava a ir para lá e tornava a tirar laranjas. Ao outro dia, tornava a puxar as orelhas. Fazia sempre a mesma coisa. Mas foi bom, andei ali até à terceira classe. Depois fizeram a escola nova, que é daquele lado, é onde é agora a sede da associação.
e fiz lá a quarta classe. E dividiam os rapazes e as raparigas? Ou era Não, tudo junto. Tudo junto. Aqui na escola nunca apanhei. Nós aqui na escola também éramos regente. E essa regente andava a fazer a formação para ser professora. E então ela ia para a albergaria, para a escola, para o colégio, penso eu, e os alunos ficavam a tomar conta uns dos outros. E ela encarregava alguém de ver quem é que se portava mal lá no quadro. E no fim, apanhava, se algum se portasse mesmo muito mal, apanhava, era que lhe dava. Se não, os erros, ainda estou a lembrar os erros, fazíamos os ditados, quem desse erros, quem desse mais 3, apanhava. O que desse menos é que dava reguadas nos outros. Era. Então eram os alunos que davam reguadas? Era uma reguada, cada erro que passasse a mais 3, cada um era uma reguada. E quem dava reguadas era o que teve menos erros. E era engraçado porque os amigos davam-se pagar, os outros mais força. Era assim que funcionava. Foi bom, eu gostava da escola. No fim da quarta classe, a professora veio ter com o meu pai, para eu estudar. Que eu aprendia bem e que era bom que eu fosse estudar. E eu estava forte de escola, queria sair da escola porque eu queria ganhar dinheiro, queria trabalhar. Foi o meu erro, devia ter ido. Depois, mais tarde, é que eu vi que realmente ela tinha razão, mas já tinha passado. Pronto, penso que ainda tinha 10 anos quando saí da escola. Se tinha 10 anos, tinha feito, eu não sei se fui antes, eu faço anos no dia 28 de maio, eu não sei se já tinha ido fazer o exame, se não tinha, mas se foi por aí. Saí da escola ou com 9, a fazer 10 ou com 10 feitos há pouco tempo. E foi quando eu comecei a trabalhar. Não tinha água canalizada, por exemplo? Nada. Em casa não tínhamos água canalizada, não tínhamos casa de banho. A casa de banho era aquilo que se chamávamos martrete. Eletricidade mais tarde. Eletricidade talvez tinha para aí há uns 8 anos. Talvez 8 anos, porque eu lembro-me que do meu quarto havia as telhas em cima, tinha umas tábuas em cima, onde se metia o folheto, as canas do milho, e de vez em quando estávamos lá e os ratos a passar por cima. Portanto, era assim as casas eram assim, que ia-se fazendo aos poucos, depois mais tarde é que se pôs uma placa, mas a casa foi a levantar as paredes, pôr o telhado, umas tábuas de madeira e depois umas tábuas atravessadas, mas não eram encostadas, era para as bandeiras não cair, para a palha não cair, e de vez em quando lá andava os ratos a passar por cima. Tinha telha, só que não tinha era forro, não tinha placa. Mais tarde, e nessa altura foi quando veio a eletricidade. Nós só tínhamos, lembro-me também, era uma lâmpada em cada quarto, uma lâmpada na cozinha, era um interruptor em cada lado e tinha a impressão que só tinha uma tomada na cozinha. Agora, a minha casa só na cozinha tem pai 10 ou 11. E naquela altura, pronto, ainda me lembro quem fez a instalação, que era o filho do Sr. Vicente da albergaria. Como é que faziam para tomar banho? Uma bacia. No verão, na casa de banho tínhamos um depósito. A casa de banho já tinha, quando fizemos a retrete, já tínhamos uma placa de cimento. E a placa de cimento em cima tinha um depósito. E o depósito tinha um furo que tinha um chuveiro. Portanto, tomávamos banho de chuveiro. Mas de verão, de inverno era uma bacia. Era uma bacia grande. Íamos para dentro da bacia, saboámos, no fim, pegávamos na bacia, eu pelo menos era assim, e os meus irmãos, no fim pegávamos na bacia e virámos a bacia por nós abaixo. Estava bem tomado. Eu tenho a impressão que a água canalizada em casa foi muito há pouco tempo, não sei agora há anos que foi, antes da água canalizada da Câmara, eu tive água canalizada em casa. Foi quando eu me casei, quando comecei a fazer casa, eu comprei uma nascente aqui para cima. E essa nascente eu trouxe para casa, era 2.000 e tal metros, quase 3.000 metros. De distância, entubada. Eu e o meu pai, foi para mim e para o meu pai. E muitas pessoas também tinham, mas a água canalizada mesmo da Câmara foi há poucos anos. Toda esta zona aqui tem muita água. E tem aqui, algumas já secaram, porque agora há muita seca. Algumas já secam quase no verão, bom quase abaixo, mas normalmente não secam. Temos aqui este vale aqui onde tem água pública,
tem 3 fontenários e a água nunca secou. E depois tem vários nascentes. A minha nascente vem de quase 3 km aqui de cima. São a volta de 3 km de lá até a minha casa. E ela fica aqui em casa do meu pai. O depósito onde ela vem ter vem a casa do meu pai. E de casa do meu pai é dividida lá e depois vai para a minha casa. Que a minha casa é lá à beira da capela. Para a fertilização, por exemplo. Eu lembro-me que a minha mãe punha um produto chamado Bueno. Era Bueno e o amónio. Quando era a semear as batatas, a semear milho, punham, e o resto era esterco, o estrumo dos animais, sim. Era o melhor. Era o melhor. Mesmo na erva, quando se tirava o milho, logo que se tirava o milho, semeava-se a erva. Às vezes semeava-se a erva antes de cortar o milho. E depois espalhava-se o esterco nas terras, aquela erva vinha... Isto aqui, esta zona aqui estava acima, era tudo verdinho. Assim que cortava o milho ficava tudo verdinho. Era bem da aveia, azevém, havia ervas de morujo, que chamava-se o azevém, tinha água, que a água andava sempre de morujo na terra. Portanto, a água era tanta, porque andava sempre de morujo. Quando íamos apanhar uma estradora, que dividia-se às estradoras, que era para regar. Quando se apanhava uma estradora, tirava-se a água para o outro lado. Andava-se a apanhar aquela estradora, assim que se apanhava aquela, passava-se a água para lá e se apanhava outra, até apanhava a terra toda. Portanto, a água era muita. Tudo isto era verdinho, isto é lindo, mas isto era qualquer coisa. Usos medicinais, alguma coisa para constipações ou alguma coisa que vocês usavam daqui? Sim, usávamos, era a flor de laranjeira, o chá de laranjeira, e havia outro chá, a Marcela, mas mais assim para o peito era mais o chá de laranjeira, a folha de laranjeira. Lembro-me que era o bico que a minha mãe botava, era o chá de laranjeira e o bico no peito. Era a única coisa que havia também. Eu lembro-me que a minha mãe, quando era aquilo, ficava mesmo forte, a constipação era mesmo forte, ia buscar folhas de eucalipto e punha-as a ferver e depois fazíamos com que nós apanhássemos o ar da folha do eucalipto. Estas coisas nós fazíamos das malhadas, das palhadas, das desfolhadas, tudo tinha bailaricos e tudo tinha alegria. Portanto, quando havia as desfolhadas, as palhadas, toda a gente aqui semeava trigo, aveia, centeio, cevada. A cevada penso que era só para dar para o gado, para depois cortar e era para o gado. Mas a aveia, o centeio, a aveia também era para o gado, mas o trigo e o centeio era para fazer pão. Então nós cortámos, semeámos, depois cortámos e ficavam as mãos cheias. Andava alguém a cortar e eu atrás a amarrar e ficavam as mãos cheias. Aquilo era trazido, posto a secar nas eiras. Quando estava seco, faziam as malhadas. Era aquelas tábuas e as pessoas iam para lá a malhar. E depois de estar malhado, apanhavam o cereal todo e a palhada, depois cangalhava-se aquilo e malta, os miúdos iam saltar para lá, dos compos abaixo para as eiras, para a palha, até que ia ficar tudo amassado. Depois era espetado um pau tinha a eira, tinha o palheiro e depois tinha um espaço assim com erva. Era espetado lá um eucalipto e depois era feito uma meda, uma parte larga e ia ficando, até chegar ao cima. No cima era posto aquelas macheias que estavam ainda, deixava-se umas 4 ou 5 sem escangalhar e depois punha-se assim, elas ficavam assim estendidas, amarrava-se o cimo, punha-se lá uma pedra com plástico e a água caía e nunca entrava dentro da mesa. De inverno não há nada para dar ao gado. Era a palha que íamos lá, começámos a arrancar por baixo e dar ao gado. E essa palha era misturada com a tal erva. Todas as casas tinham era um pedaço de é tipo uma foicinha grande, um pedaço assim de um arco chumbado na parede que se arrumava. Quando a gente queria, puxava para baixo. Quando a gente não queria, armava para não estrovar e não se aleijar. Puxava-se para baixo, cortava-se a palha, assim aos bocadinhos, mostrava-se na erva, para o gado comer melhor, porque o gado, se está só a erva e a palha, o gado ia comer a erva e não comia a palha. Assim, comia a erva mostrada na palha. Para isso é que se fazia a tal palhada. As malhadas eram o milho, também era seco, iam fazer as malhadas do milho. Tudo isso tinha como se bebes e tinha festa. E as folhadas era o que o rapaz gostava mais, porque tinham os reis,
Os rapazes iam para as folhadas, toda a gente ia ajudar, mas os rapazes iam lá para dar um abraço às raparigas. Quando aparecia um rei, iam dar um abraço a cada rapariga que lá estivesse. O rei é as espigas são brancas, todo o milho é branco, mas há umas que têm um milho vermelho, chama-se rei. Então os rapazes como é que faziam? Podíamos estar lá e nunca apareceu um rei. O dono da terra, se quisesse, arrumava os reis todos e ainda não havia reis. Mas nós, quando eles estavam na terra, os rapazes, eu pelo menos fazia isso e os outros também faziam. Íamos às terras, procurámos que a gente conhecesse bem, que eles são o folheba de outra cor, é mais vermelho. Por lá tirámos os reis, um aqui, outro lá, e levámos para casa, depois levámos para as folhadas. Quando íamos para as folhadas, os reis vêm connosco. Mesmo que eles não aparecessem lá, a gente já tinha, para dar o X da rapariga, os abraços às raparigas. Quem tivesse o rei dava um abraço. Claro, ia dar um abraço a todas as raparigas. E era, portanto, era bom. E os rapazes, naquela altura, eram lixados. Eu lembro muito bem que os reis, quem ganhava era o dono da terra, porque a gente tomava os reis que eram mais que lá ficavam. Normalmente toda a gente tinha, porque já punham de propósito que era para ter essa diversão e as pessoas iam. A festa tradicional era a festa de São Roque, era a única festa. Hoje temos a festa da aldeia, temos a festa dos moinhos, mas naquela altura era só o São Roque. Tinha outras festas, a Páscoa, o Natal também era festa. Só que antigamente era a melhor festa da freguesia, porque havia os mordomos, os ditos mordomos que faziam a festa, mas só faziam no domingo, a festa era só no domingo. E depois começaram a fazer domingo e segunda, mas os rapazes juntaram-se, nós éramos tantos, éramos mesmo muitos. Hoje tem aqui 8 crianças, mas na altura nós tínhamos mais que uma equipa de futebol, só rapazes, porque as raparigas eram com as outras tantas. E o que é que nós fazíamos? Dámos um tanto por mês, todos os rapazes, e trazíamos no domingo, trazíamos aí um conjunto. Trouxemos com o ferro e fogo, foi a primeira vez que aquilo veio aí, temos vários conjuntos muito bons. Se juntava aí gente que era como lixo. Pronto, mas era só essa festa que existia, no tal da família. O que é que comiam normalmente? Bacalhau, mais tarde, hoje já se come bacalhau e polvo. Eu, pelo menos na minha casa é o bacalhau, o polvo, os filhoses, as rabanadas. Na Páscoa é os doces. É o doce, mas na Páscoa difere muito de família para família. Na Páscoa normalmente convida-se a família, no Natal também, mas no Natal cada um tem a sua família, cada um vive em sua casa, cada um convida a sua família. Na Páscoa não. Páscoa aqui é o domingo. Por exemplo, na Ribeira é a segunda-feira, eu tenho família na Ribeira, convido e eles vêm cá na Páscoa, meto comida no forno, boto bacalhau assada, portanto, quando passa, só há doces. Há uns docinhos, há um vinho de Porto que se abre, se quiser beber serve, se não quiser não bebe. Depois temos ao meio-dia, temos a família, temos o hábito de, vamos, por exemplo, tem a minha casa, tem a casa do meu pai, tinha a casa do meu pai, tinha a casa do meu cunhado, tinha a casa do outro cunhado mais à frente, e nós passava primeiro a minha casa, depois passava a casa do meu pai, eu saía da minha casa e ia à casa do meu pai, saía da casa do meu pai e ia à casa da minha cunhada, saía à casa da minha cunhada e à casa da outra minha cunhada, e depois ia à outra casa. Um família muito grande. Quando fosse na última casa, tínhamos a família toda junta. As brincadeiras eram sempre as mesmas, as brincadeiras eram a rodinha, o lenço, a macaca, mas eu só tinha uma brincadeira que gostava, era a bola. A bola andava sempre com ela debaixo do braço. Eu desde sempre fui amante da bola, fui até um dia fui para o hospital por causa da bola, mas era o meu desporto, era a bola, mas o resto era nos adros, ninguém saía, era nos adros da capela, as escondidinhas, a corrodinha com o lenço, não tinha, era mais ou menos isso. E lembra-se do 25 de Abril? Lembro, nós naquele tempo não tínhamos, eu pelo menos não tinha bem a noção do que era aquela noção que tenho hoje, eu não tinha aquela noção na altura. A altura foi mais eu lembro-me que no tempo do Salazar vinha uma pessoa de lugar a casa para o meu pai, dizer ao meu pai como é que devia fazer. E eu, quando foi o 25 de Abril, eu senti que isso acabou. Foi a única coisa, porque
propriamente não associei muito. Mais tarde é que eu fiquei realmente a saber o que era o 25 de Abril. A verdade do 25 de Abril soube depois. Naquela altura não foi assim muito importante para mim. Eu tinha 25 anos, talvez, mas como digo, não tinha a noção. Eu com 25 anos, já era casado e ainda tinha uma paixão louca pela bola. E da guerra colonial? Lembro-me. Talvez na minha vida? Sim, lembro. Tinha família em Angola, em Nova Lisboa. O meu padrinho, que me deu o nome também, Alexandre, estava em Nova Lisboa. E tempo da guerra colonial. E tenho pessoas, conhecidas minhas, que foram para lá. Andavam aqui 2 anos. Quando estava para vir embora, mandavam-nos para as colónias. Lembro-me bem disso. Eu não fui. Eu costumo dizer que não precisaram nada de mim, porque foi na altura que levaram para lá a máquina de cascar batatas. E eu já não precisava mesmo para cascar batatas. Eu dizia isto na brincadeira. Porque nenhum de nós foi. Eu fiquei apurado, fui à inspeção, fiquei apurado. Não me chamaram. Por isso é que eu digo que na altura levaram para lá a máquina de cascar batatas e eu não foi preciso. Ainda bem, eu não fiquei nada arrependido. Mas há quem diga que aquilo fazia bem. Quem não era homem cá, depois fazia-se lá homem. Não sei se é verdade ou se não. Eu fiz-me homem e sem ir lá. Mas o meu irmão, depois a seguir também não foi. Mas eu sei que o meu irmão, o meu pai que deu as voltinhas para ele não ir. Havia aí uma pessoa que se falava com ele e já conseguia dar uma volta para ele não ser chamado. E ele também ficou apurado, mas não foi chamado. E o outro não foi chamado porque ele era gagueja muito. E esse não foi. Esse não ficou apurado, mas o outro, o do meio ficou, mas não foi porque eu sei que o meu pai que deu umas voltas para que ele não fosse. As vindimas, eu também gostava muito das vindimas. Porque eu ia pensar, naquela altura, eu era ganapo ainda havia, nunca passei fome, mas também não havia aquela fartura. Pois. Não passar fome é uma coisa, ter fartura é outra. Claro. Então eu gostava de ir pesar, porque no fim na altura era Sear, dizia-se Sear, íamos Sear. Aquilo havia aqui casas, esta casa que está aqui mesmo embaixo, esta casa muito grande, uma casa riquíssima. Então eu ia pisar para lá, ia pisar para o meu avô, ia pisar para o meu tio, e tinha lá o meu vizinho, era eu que lá ia pisar o vinho, era sozinho, lá era eu sozinho. Também gostava, era a pisa do vinho, também era uma coisa que se fazia. E o que é que comia, então depois na vinha? Casa para casa era o que houvesse, mas ali em casa da senhora Micas era sempre bacalhau, mas bacalhau bom. O que é que acha que mudou dos tempos antigos para agora na aldeia? Mudou muito, então, desde a ajuda, hoje passa-se na rua, não se vê ninguém. A minha vizinha, destes dias, andavam estranhos uns com os outros. E eu assim, não sei o que é que se passa ali com a Lourdes. Eu falo para ela fala-me sempre assim, de uma maneira modo recuada, eu assim, não fez nada, ela não nos fez nada, nós não andamos chateados. Um dia ela apanhou assim na territa embaixo e eu disse, Lourdes, o que é que se passa? Andas assim meio chateada com a gente? Pois, tu também andas chateada comigo? Disse, não andamos nada, mas a gente nem se vê, estamos aqui vizinhos. É assim, eu levanto-me perto das 10 horas e a minha mulher trabalha turnos e trabalha sempre das 6 da manhã às 3 da tarde ou das 3 da tarde às 11 da noite. Quando ela trabalha de manhã, bem às 3 da tarde, ela já não está em casa, anda a trabalhar, só se for a chover. Às 11 vai trabalhar, bem de manhã vai dormir. Dorme até às 3, 4 horas. Eu tenho a comida feita para quando ela se levanta a comer. Agora de inverno é quase noite. 4 horas comer e não comer à noite. A gente não se vê. Ela pensava que nós andávamos chateados. Não, o que mudou cá é isso, é que as pessoas não se encontram como se vinham encontrar. Sim, porque os novos trabalham em fábricas e os velhos, os que podem, trabalham nas terras, mas vão lá para a sua vidinha e exatamente, não tem nada a ver com o que era antigamente. A aldeia hoje não tem rigorosamente nada a ver com o que era antigamente. Porque
as pessoas estão mais velhas, não estão tão ligadas, não sei porquê, mas deve ser por causa de não poderem, porque nós fazemos uma reunião na escola e avisamos para toda a gente ir e vão sempre os mesmos, porque as pessoas não é igual, não é como antigamente era. Mesmo na capela, antigamente a capela estava cheia, agora se for lá 15 pessoas e são sempre os mesmos, porque os que podem, os que não podem também não, e os que podem, alguns que podem também não vão porque têm a vida deles, porque pronto, é diferente, não tem nada a ver com o que era antigamente. Eu penso que o envelhecimento das aldeias e também tem a ver aqui tem a ver com o PDM. O PDM aqui, eu estive pertencia à Junta de Freguesia e o PDM aqui não tem sítio onde construir. Hoje já não se pensa assim porque se não tivesse sítio onde construir pode-se arranjar as velhas, e é o que está a acontecer. Não-se a vender as velhas para construir. Mas antigamente não tínhamos onde construir, muitos jovens fugiram daqui, foram fazer casas a outros lados, porque não tinham aqui onde construir. Porque o PDM vem do lado daquela ponta, daquele lado onde tem uma casa, com essa lá, e vem até aqui. Não tem sítios para onde construir. Portanto, se não tem sítios para construir, ou eles têm casas velhas, compram e fazem casa, e depois tem outra coisa, aqui não tem nada para trabalhar. Se as pessoas têm que comprar casa, se não podem fazer aqui no lugar, se têm que comprar, compram à beira dos trabalhos. Claro. E à beira dos trabalhos compram e vendem. Aqui podem não vender. O meu cunhado um dia disse-me assim, quando a gente faz uma casa, compra os materiais, paga IVA todos os materiais, paga as licenças, eu andei, minha casa, eu demorei a fazer a minha casa talvez 15 anos. Fui viver à minha casa, tinha a primeira placa, chovia lá dentro. Eu tive a licença, até de Porto Telhado, tive sempre a licença em dia. Eu pagava sempre as licenças. O que quer dizer que, no fim de eu ter a casa pronta, vem lá um avaliador e diz assim, olha, a casa custa tanto, agora vais pagar X por ano de mim. Quer dizer, o meu cunhado, quando acabou a casa, disse, se a casa tivesse rodas, eu tirava já a casa daqui. Quer dizer, nós pagamos em mim como pagam quase em albergaria. Aqui não temos nada em albergaria, temos transportes, temos essas coisas todas. Pegava na casa e levava para outro sítio onde pelo menos eu tivesse de trabalho, porque ele ia trabalhar para a beira. E foi eu ter comprado casa lá e, pronto, e estava perto do trabalho, era diferente.